Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. Parece que o Vasco entrou em um acordo com o Gustavo Alfaro, técnico argentino, para poder comandar a equipe do Vasco da Gama após a saída do Maurício Barbieri. Será que agora o Vasco vai fazer a mudança de chave e vai voltar aos caminhos das vitórias, galera? Na minha opinião, o Vasco deveria começar pelo seu departamento. O Abelão, na minha opinião, não tá agregando nada no time do Vasco. Quando abriu a boca para falar, só falou besteira, não falou nada que agregou para o desenvolvimento do Vasco, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Vasco no programa Sport Center. Vou deixar o link na descrição, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. No final do vídeo eu volto mais aí pra gente falar mais sobre essa equipe do Vasco. Porque a situação do Vasco não tá fácil. A crise no Vasco parece não ter fim. A derrota para o Cruzeiro por 1-0 em São Januário foi mais um capítulo de um ano que o torcedor já quer que acabe. Os números negativos não param. Com apenas 9 pontos em 14 rodadas, o clube carioca tem o seu pior início da história do Campeonato Brasileiro. Além disso, é o pior início do Vasco como mandante na competição e o pior aproveitamento do clube carioca na era dos pontos corridos, com apenas 21%. Números que jogaram o time para a 19ª colocação e fizeram a diretoria cruzmaltina pedir desculpas. E eu não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube, em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. As promessas não param e o torcedor vascaíno espera pelas soluções. O nome para comandar a equipe está escolhido pela diretoria, Gustavo Alfaro. O argentino, de 60 anos, é admirador do futebol brasileiro e as negociações para a chegada do comandante estão em andamento. O Vasco também busca reforços para qualificar o elenco e o principal é o argentino Lucas Prato. O atacante de 35 anos está livre no mercado após rescindir contrato com o Vélez Sarsfield e admitiu que foi procurado pelo clube. Prato busca um novo time para atuar que deseja voltar ao futebol brasileiro. A preocupação do rebaixamento bate na porta do Vasco e o clube trabalha para afastar a possibilidade. Enquanto os dirigentes não encontram soluções, jogadores e comissão técnica convivem com a pressão por resultados, mas a fase ruim parece estar longe de terminar. Na tela, números então do Lucas Prato. É um bom nome, o jogador tem 35 anos e nessa temporada foram 21 jogos, destes 15 como titular. Fez 3 gols, hein? Uma assistência. Nossa, 321 minutos para participar de um gol. O Prato que eles estão mirando é o Prato de 2012. E tem o Medel, né? Essa foi uma contratação agora anunciada pelo Vasco da Gama também, jogador histórico do Chile, né, o Biratã, e que vai reforçar o Vasco. Para usar as palavras de Natália Ferrão, o Medel que eles estão mirando é o Medel de 2014. Eu acho que realmente o Vasco está com um olhar de mercado muito ruim agora. Eu nem acho que o mercado do começo do ano, que montou a base desse time do Vasco, foi um mercado ruim, não. Acho que o time não ficou bem montado, mas assim, tem bons jogadores ali, acho que jogador que dá para aproveitar melhor. Mas agora parece um clube atirando para tudo quanto é lado. O Prato... Já bateu o desespero, Bira? Lembra lá no Rio de Janeiro, o Prato é muito lembrado por causa de como ele entrou mal naquela final de Libertadores pelo River. Sim. Aquilo faz 4 anos já. Ele naquela época já parecia um jogador um pouco lento, um pouco sem ter esse ritmo todo. Faz 4 anos aquilo. O Prato chega agora, depois de uma passagem ruim, o Vélez lutando para não ser rebaixado no Campeonato Argentino, que tem 26 times, ou 28. E ainda assim o Vélez está lá embaixo. E o Prato não está conseguindo nem jogar num time mal, assim, num time que está mal, assim, o Prato consegue ser muito relevante. Então, assim, eu tenho sérias... É um jogador experiente, o Vasco precisa de experiência, isso é evidente, para tirar um pouco de peso em cima dos jovens. Mas eu não sei se o Medel, o Prato e o Maicon, que já chegou, são esses jogadores. Eu tenho muita... E sendo que a posição mais carente é do meia de armação. E até agora não veio nenhum. Quem é que vai colocar comida no prato, literalmente?
Né? Quem vai munir o Prato para que ele faça gols? Não tem. Desde a saída do Nenê, ou desde quando o Nenê ainda estava no Vasco, essa era uma preocupação? É uma preocupação. Então, assim, o Vasco precisa recalcular a rota de forma imediata e começar a pensar no futebol de hoje, não no futebol de 10 anos atrás, não no futebol de 8 anos atrás. Quando há recusas de treinadores ou a busca no mercado começa a ser desesperada, mostra muito do que é uma falta de direção na gestão do futebol. Qual é a convicção que o Vasco tem hoje para ir ao mercado contratar? Acho que antes de começar também a atirar para todos os lados de jogadores, tem que pensar quem é o treinador. Ele tem que acertar com o treinador. E o treinador, para vir hoje, ele tem que olhar para o projeto do Vasco e acreditar que esse projeto tem uma direção. E hoje não tem. Se ele olhar, ele não vem. É isso aí. A maioria que olha hoje para o Vasco, olha com um olhar de desconfiança, mas espera aí, será? É isso que o projeto de futebol do Vasco vai oferecer? Então, acho que tem uma série de questões. Trazer o Prato seria bom num outro contexto. Completamente diferente, seria um jogador ali mais para o final da carreira, mas que você sabe que pode te dar um retorno esportivo dentro da área muito grande, porque é um jogador técnico, mas ele precisa de alguém para munir. Se, por exemplo, o Vasco hoje tem 60%, 70% do elenco só. Se o Vasco tivesse, por exemplo, um meia de armação, o Vasco tem um futebol que equilibrado. Equilibrado, só que não consegue fazer gol, porque o Pedro Raul tá mal. Ele fala, não, o Prato ali, ser um jogador mais experiente, acho que nem é tão ruim, porque de repente o resto do time já funciona, ele bota o contexto hoje que não tira o peso do Pedro Raul. Não, mas a prova que ele não, a prova que o Prato não resolve é o próprio Pedro Raul. Gente, o Pedro Raul, todo mundo queria. O Pedro Raul quase foi pra Copa. Não quase foi pra Copa, o Pedro Raul? Ele ficou na lista extra, né? É isso que eu tô falando. E não é que o cara, em menos de 6 meses, simplesmente desaprendeu a jogar futebol. É claro que Vocês assim, concordam? tem um fator de que ele perdeu confiança. Ah, tudo bem. Mas a bola não chega. Mas também tem um fator muito maior, que é um time desarrumado. É um time desarrumado. E, sobretudo, no meio de campo, não é nem no ataque. Não é que o Pedro Raul está recebendo um monte de oportunidade de gol e está chutando tudo torto. Não. Acontece um pouco, mas não é só isso. Acontece. Mas como é que a bola chega? A bola chega quadrada, chega para ele arrumar... Não é assim que funciona. E o Medel também eu não vejo como solução. Também não. Também não, Bira? Também não. Assim, pode ser que... Não é o salvador da pátria. Eu acho, por exemplo, o Medel e o Prato, acho que o risco de ser aquele jogador veterano que chega para não fazer nada, assim, que chega ali só para ganhar o dinheiro do clube e pronto. Sim. Não, eu até acho que eles vão levar a sério, vão tentar. Sempre foi a característica do Prato, a personalidade dele. Ele vai levar a sério, ele vai tentar. Acho que o torcedor do Vasco não pode reclamar de falta de entrega do Prato. Acho que ele não poderá reclamar. Mas, se o Vasco contratar o Prato hoje, vai ser mais um motivo para o rubro-negro sacanear o vascaíno. Ah, tudo bem. Mais um. Mas se resolvesse, tudo bem. Pode sacanear hoje, vai... Não, se resolvesse, em 2, 3 jogos, acabou a piada. Exatamente. Mas não é o caso. Mas o Vasco não pode se dar o luxo hoje, na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tão somente o Campeonato Brasileiro para disputar, e se dar o luxo em aposta, porque hoje o Prato é uma aposta. O Vasco ele tem que ir para o mercado, e aí a 777 tem que ser um pouco mais efetiva, de trazer um time para ser competitivo o suficiente para tirar da zona do rebaixamento. Eu não estou falando que vai virar a chave e vai brigar pelo título, não. Mas sair de uma zona incômoda para pensar num projeto de futebol a médio e longo prazo. Agora, se o Vasco já soubesse quem era o técnico... Então, eu ia chegar mais fácil. Já são quase 2 semanas, mais de 2 semanas até sem técnico. Se o Vasco já tivesse pelo menos o técnico fala, não, Prato eu não quero, ou Prato eu quero. Eu conheço o Prato, sei lá o quê, eu tenho uso. Se fosse o Gustavo Alfaro... Qual é a direção do trabalho? Gustavo Alfaro é argentino lá, conhece o Prato, fala, não. Vamos com o Prato. Confio, sei no que fazer com ele, vai dar certo. Agora, você não sabe nem se é o Gustavo Alfaro. É um nome que você gosta, Birá? Acho que não é o melhor nome, mas é um nome, assim, dentro de uma situação de desespero do Vasco, de uma necessidade de conseguir algo rápido, tem virtudes. Ele é um técnico que vai montar time mais reativo. O Vasco se encaixa um pouco, porque o Vasco tem jogadores rápidos, o Vasco joga bem em transição, teve seus melhores momentos jogando assim. Quando o Vasco tenta jogar carregando bola, sustentando mais, tem mais dificuldade. Agora... também não é a solução mais brilhante do mundo, mas... Ele não vai fazer mágica. Mas não precisa de brilho agora, né? Mas ele não vai fazer mágica. Para mim, o Vasco hoje, olhando para a situação, ele tem que ir para uma medida extrema, de olhar para alguém que vai chegar, que conhece o Campeonato Brasileiro, que sabe como é que é a dinâmica do Campeonato Brasileiro, para dar jeito nesse time. Então você não concorda com o Alfaro? Eu pensaria nele para um início de trabalho, acertar com ele, chegar no começo do ano, montar um time, idealizar um time já num planejamento de futebol, mas para ele assumir hoje e dizer que ele vai ser o salvador da pátria para o Vasco,
Tá muito longe. Mas tem algum nome que você acredita, Natália? Olhando pro mercado hoje é difícil, hein? Tem muito vascaíno falando no Jair Ventura, né? Que é um técnico que já deu certo em algumas situações, entrando assim no Sport, no Goiás. O Anderson, como é que tá? O Anderson tá muito bem no Sport. Eu não sei se ele sairia do Sport. Tá bem mesmo. O Sport é um time que tá na Série B, mas não dá pra trocar hoje não, né, Bira? Não dá pra trocar não, né? Eu não trocaria. O Anderson já fez isso algumas vezes na carreira e não deu certo. De estar bem num clube e sai de lá para apostar quando ele vai pro Cruzeiro, por exemplo. Né? E não deu certo. Então, eu não sei se para ele não é melhor ficar lá no Sport. Eu não sei se ele mesmo não vai preferir. Não, a gente desde o começo do ano aí tem trazer o Sport para a Série A. O que ele tem, o trabalho dele ali, né? Não faria sentido. Eu não sairia, não. Eu acho que o ponto principal é isso que eu falei. É o Vasco mostrar um norte, uma direção. Mostrar que existe um planejamento e uma organização de futebol. E mostrar ao treinador, é isso que eu tenho. Você quer? Porque hoje o treinador ele vai falar, o que eu tenho? Ah, você tem incerteza. Incerteza eu não vou. Esse ponto levantado pela Natália não pode ser um problema? Ele não conhecer aqui, Bira, o nosso futebol nesse momento de desespero? Porque até aí tudo bem, o Bruno Lage também não conhece. Claro que existe São momentos diferentes também, né? É um cenário diferente, que ele tem que... É um problema, mas não acho que seja o maior. Eu acho que o maior problema seria um técnico ruim. Ele seria um técnico, entendeu? Às vezes você vai atrás, alguém que já conhece, mas aí você contrata um cara ruim. Né? E também não adianta nada. Às vezes um técnico que tem um pouco mais de qualidade até ajuda. Eu não acho uma escolha ruim do Vasco, não acho a escolha mais brilhante. Talvez entre o Jair Ventura e ele, eu fico pensando no Jair Ventura. O Jair Ventura já fez o Pedro Raul jogar bem, né, no Goiás, já trabalhou junto, de repente entrou já em essas situações de emergência. Prefere Jair? Eu não acho o nome do Jair, ele estava bem comentado pelos vascaínos também. Um outro nome que eu acho muito bom pro Vasco, aí para mim talvez fosse o meu preferido, mas eu acho que ele que não vai querer, ou ele não vai querer agora neste momento, que é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um técnico que também trabalha bem em times mais em velocidade. Sim. Ele trabalhou no Fortaleza, ele já trabalhou sem meio de campo, né? Ele já chegava a jogar sem meia e dava certo. Então, assim, talvez ele conseguisse achar alguma solução no Vasco. Mas como é que é a situação? Já está tanto tempo aí na pista e ninguém foi atrás dele que fico achando que já pensaram em não desistir, ou também conversaram e é o que eu falei. Ele olhou e falou, assim, não dá. É muito difícil a situação, porque... Mas que técnico que vai olhar hoje para o Vasco e sentir ambição? Vem do time, não vem do clube, mas tem uma ambição particular do cara falar, não, eu tenho condição de fazer esse time jogar melhor, vou lá e vou resolver a parada. O cara chamar a responsabilidade, o treinador, de falar, eu tenho capacidade para fazer esse time render mais e acreditar no próprio trabalho. Tem que ter uma autoestima lá no alto, hein, tem que ter uma autoestima lá no alto e tem que ter também o respaldo da diretoria. Ele fazer o que ele quer fazer com o time. E aí tem que ver o quanto isso pesa na decisão do treinador que vai vir. E quando existe uma demora tão grande assim para contratar um treinador, Bira, é porque os passos estão sendo friamente calculados ou é porque não sabe para onde está indo? Nesse caso, pode ter dos dois casos. Nesse caso, eu acho que é porque não sabe muito bem. Até porque não há um momento para você... É a diferença do Atlético Paranaense para o Vasco. O Atlético Paranaense sabe o que está fazendo. O Vasco me parece que não. O Flamengo já chegou a ficar muito tempo sem treinador, mas a gente sabia que o Marcos Braz estava cogitando fulano, beltrano, ciclano, estava indo lá na Europa conversar com... Então você vê que assim, existe uma ideia ali. O Vasco, nem isso, né? O Vasco estava meio solto ali. E isso passa para o elenco também. O elenco começa a perder confiança na direção, eles não sabem o que querem. Eu acho que nesse caso, o Vasco não sabe muito. Mas vocês acham que ele está condenado já? Não, eu não acho. Não? Não acho. Eu acho que o Vasco é um time que tem potencial sim. Eu realmente não acho o elenco do Vasco tão ruim. Eu acho que é um elenco... O Léo, por exemplo, é um cara que quando saiu do São Paulo, o próprio Rogério Ceni que você citava reclamou. O São Paulo não queria que o Léo Pelé e tem jogado bem no Vasco. O Piton tem jogado bem no Vasco. O Pumita já jogou bem. Na defesa ele compromete um pouco, mas assim, às vezes é uma questão de arranjo defensivo. Não, mas é uma questão de arrumar a defesa. Ele compromete. O único problema é que ele joga na defesa. Mas na frente ele chega bem. Na frente ele chega bem, como opção. O Piton é ala, né? Sim, também. Às vezes jogando com 3 zagueiros, você podia, mas ajeitando uma defesa, tem uma proteção melhor. O Jair é bom jogador. O Jair é bom jogador, entendeu? O Pedro Raul se deslanchar, jogar aqui no jogo... O Pedro Raul é aquilo que a gente estava falando. O PEC sempre pode render mais. É que assim, a gente está falando de um time completamente desorganizado. Tem alguns garotos que estão sendo lançados, que até tem jogado bem. O Marlon também tem jogado bem. Quer dizer, tem coisa interessante que pode acontecer. Mas o problema é que o time, como um todo, ainda falta muito... Tem muito buraco ainda.
Porque são todos pontos que esse novo treinador... E assim, é um tempo que ele já perdeu de trabalho também, né, Bira? E assim, o Vasco tá mal no campeonato, mas o campeonato ainda tá de um jeito que se o Vasco ganha 2 jogos seguidos e empata faz 7 pontos em 9... É muito achatado, né? Uma sequência que nem é o fim do mundo de conseguir. Não é o fim do mundo? O Vasco Atlético já entra... Paranaense... Não tô falando que essa tá muito achatado, né? Galera, na minha opinião, o Vasco tá apostando muito, né, em trazer um treinador estrangeiro que não conhece o Vasco, não conhece a essência do time do Vasco, não dirigiu nenhuma equipe brasileira. Eu acho que o Vasco corre um sério risco, né, do Gustavo Alfaro chegar e o trabalho ir ruim também, igual foi com o Barbieri, né, e o Vasco continuar nesse buraco, porque não adianta trazer um técnico faltando 10 rodadas para tentar salvar a equipe de um rebaixamento, porque não vai ser em 10 jogos que vai ser resolvido. Tem que trazer logo, e eu não sei, né, como é que vai ser esse técnico, não conheço, para falar a verdade, não conheço o Gustavo Alfaro, não sei se ele é treinador que costuma pegar as equipes dessa forma e fazer a equipe subir de produção, não faço uma mínima ideia, né, porque o Vasco tá tirando tudo qualquer lado, tá tentando e pelo jeito, né, não tá conseguindo, e tá apostando em jogadores já calejados já. Aí você traz o Prato, um jogador que jogou lá em 2012, 14, sei lá, muitos anos atrás. Você trata um jogador que jogou 10 anos atrás que o cara teve o auge dele. Você traz o cara agora na baixa, achando que vai resolver? Não vai. Um exemplo tá o Corinthians. O Corinthians fez a mesma coisa. O Corinthians começou a trazer jogador envelhecido e olha o que aconteceu com a equipe. Queda de produção. Agora o Vasco vai fazer a mesma coisa, trazendo 2 jogadores já, na minha opinião, com idade avançada. Não dá, galera. Não dá. Na minha opinião, tem que ter um planejamento aí. E a SAF esse ano não conseguiu planejar bem aí como que vai fazer com esse time do Vasco, né? O Botafogo não. O Botafogo foi o inverso, né? Teve um planejamento muito bom. Não só pelo fato de estar bem na tabela, mas é pelo planejamento de futebol. Parece que no Vasco não tem esse planejamento todo, né? Parece que é tudo resolvido na hora. Entendeu? E tá complicada a situação do Vasco, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Será que o Gustavo Alfaro vai resolver os problemas do Vasco?